Fala pessoal do História em Casa, quem fala com vocês é o Rafael da página História Medieval. E hoje, aqui no programa Medieval em Casa, vou trazer para vocês invenções medievais. Tais invenções que foram muito importantes para aquele período e que fazem e refletem ainda muito nos nossos dias atuais. Começando então pelo número 1 da nossa lista, que eu acho um dos mais importantes e que estão no nosso cotidiano profundamente, é o relógio. Pois bem, antes de tratarmos em falar desse dispositivo que vai trazer um impacto tremendo na sociedade, tanto daquele período como isso vai refletir até nos dias de hoje, temos que lembrar que na antiguidade existiam já alguns dispositivos que tentavam ao menos ter uma pequena precisão nessa questão de horário, se era manhã, se era tarde, se era noite, mas não era uma questão muito simples, até porque não era muito preciso, porque dependia muito da pessoa, o local em que ela estava, o clima e também da região, então às vezes não era muito preciso. Lá perto do século VIII vai surgir o primeiro conceito, a primeira concepção do que mais tarde vai ser o relógio mecânico. Não se sabe ao certo se foi uma invenção chinesa ou uma invenção árabe, mas se sabe que no século VIII vai surgir um princípio do que vai ser mais tarde o relógio mecânico. O primeiro relógio mecânico que vai surgir na Europa vai ser patrocinado pelo Papa Silvestre II no ano 1000. E isso vai trazer um impacto estrondoso na sociedade daquele período, como também dos dias atuais. Até porque você tinha um dia que você trabalhava ou funcionava com o sol nascendo e se pondo. Com isso, você tem um dia fracionado com horas que você tem horários para cumprir. Isso vai impactar nos primeiros grêmios, em que eles vão ter horários para iniciar o trabalho, horários de reza, e isso vai trazer impacto até os dias de hoje. É porque nós levantamos de manhã cedo, porque nós sabemos uma questão de horário, alguns remédios são controlados por questão de horário, a nossa rotina é toda fracionada em questão de horário. Então, o dispositivo medieval que foi criado simplesmente para saber algum espaço de tempo que você estava naquele período, ele vai impactar na sociedade muito e muito até os dias atuais. Partindo para a segunda invenção, a cafeteria. Pois bem, a cafeteria em si, ela não é uma invenção tão medieval assim. Ela vai surgir pós-Idade Média, perto de 1470 ou 75, especificamente em Constantinopla, já com um domínio já muçulmano lá. Lembrando que isso vai trazer um impacto gigantesco, por mais simples que pareça. Mas a partir do momento em que se cria um estabelecimento, em que as pessoas vão até o local para degustar essa bebida, você muda toda uma sociedade e todo um parâmetro social também. Até então se tinha, na verdade, uma questão de discutir sobre política, sobre sociedade, sobre junção, como vamos partir daqui para frente, já em tavernas. Mas tinha um lado ruim em discutir isso em taverna, porque as pessoas discutiam, debatiam esses assuntos com bebidas alcoólicas, ou seja, não era muito fluido esse assunto, porque logo a pessoa estava alcoolizada e dormia no momento seguinte. Com a introdução do café e espaços públicos que serviam essa bebida, as antigas tavernas começaram a perder meio que a graça e começaram a perder o foco para a cafeteria. Esses locais começaram a trazer pessoas como os primeiros burgueses começaram a frequentar e fazer os seus debates nessas cafeterias. Isso vai ser muito impactante, porque digamos assim que isso vai ser o pré-berço do que vai ser o pensamento iluminista. Ele vai surgir em cafeterias assim, desse mesmo modelo que vai ter em Constantinopla. Tirando bebidas alcoólicas, introduzindo cafeína nas discussões, você degustando o café e debatendo, a conversa tem mais fluidez, as pessoas ficam mais vivas, as conversas prolongam
ou seja, a conversa que durava aproximadamente 1 hora e a pessoa já estava alcoolizada, com o café a conversa demoraria muito mais tempo, as pessoas conversavam mais, as pessoas começaram a degustar mais café e também pensar mais com isso. Isso vai impactar muito, mas muito na sociedade dali para frente. Então temos aqui a cafeteria como a segunda invenção que foi muito e vai ser muito revolucionária até os dias de hoje. Partindo então para o terceiro assunto de hoje, as bibliotecas públicas. A Idade Média, primeiramente é bom salientar isso, não foi onde iniciou esse conceito de biblioteca pública que nós conhecemos hoje em dia. Já existia lá em Roma, em 114, aliás, com o imperador Trajano, que foi instituída a primeira biblioteca pública do mundo. Mas tem um pequeno, grande problema com essa biblioteca de Trajano, que foi a primeira fundada. Existia apenas um exemplar de cada documento que se tinha lá, ou seja, eram os únicos e originais. Caso acontecesse algum fogo, alguma água ou alguma tinta fosse derrubada nos documentos, você se perderia todo o acervo e não se tinha nada catalogado. Mais tarde, com a introdução dos mosteiros na Idade Média e com os trabalhos dos monges copistas, que vão também introduzir um outro tipo de função na sociedade, que é conhecido hoje como os famosos escritórios, em que cada um tem sua função, um tipo de hierarquia, que vai surgir com os monges, você começa a criar um outro conceito que mais tarde vai impactar e muito. Ou seja, as pessoas trabalhavam nos mosteiros, os monges, fazendo a cópias dos documentos, eles catalogavam o que estavam sendo copiados e o que já tinha copiado. Outras pessoas trabalhavam com a arte, também catalogavam isso nos livros. E uma pessoa ficava responsável em guardar com chave todo o documento que estava lá escrito ou guardado, que era o bibliotecário, que nós conhecemos tanto. Então, se tem um primeiro conceito de biblioteca pública lá em Roma, mas é um pouco perigoso devido a ser as cópias originais e podendo ser perdido com o tempo. Com a Idade Média, as pessoas pegam esses documentos, começam a fazer cópias, fazem um catálogo do que já tem no acervo, elas guardam esse documento do público, até porque era um conhecimento só interno do mosteiro. Mais tarde, com o início do Renascimento lá na Itália, com todos esses acervos que os monges trabalhavam e muito para fazer, e muitos perdiam até a visão devido ao trabalho contínuo em lugares escuros para fazer a cópia, eles pegaram todo esse acervo e deixaram à disposição do público. Aí então vai surgir a primeira biblioteca pública, que vai ser quase no fim da Idade Média, em 1452, lá na Itália, que vai ser também o berço do Renascimento. As pessoas como a Alemanha, Portugal vão gostar desse conceito e vão também trazer isso para os seus países. Então vai explanar por todo o mundo essa questão de biblioteca pública. Então aqui temos mais uma invenção que vai ser muito impactante também na nossa vida, que são as bibliotecas públicas. E partindo então para a quarta invenção medieval, temos o arcobotante. O arcobotante, como mostra aqui nessa imagem, ele vai ser de muita e grande valia no período século XII por aí, e vai trazer um grande impacto na arquitetura desse período, porque ele vai mudar totalmente o conceito de construção, a maneira que as pessoas olham as construções também, o tipo de locais que as pessoas vão começar a frequentar, e isso vai ser um impacto tremendo. Lembrando que nesse período era meio uma composição básica, em que as pessoas tinham o arco romano, com aquele arco curvo, as construções eram um pouco mais baixas, não se tinham grandes alturas. Com a introdução desse esqueleto externo, que é o arcobotante, você muda a maneira de construir, porque você faz paredes muito maiores, mais finas também, e você consegue ampliar os espaços, na verdade, que você pode construir.
Isso muda muito, 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 principalmente nas construções das igrejas. Isso vai ser de muito impacto. Vamos ter a introdução também de artífices dentro das igrejas, como os vitrais, para fazer uma iluminação melhor. Então, essa pequena introdução, digamos assim, de um esqueleto externo nas construções, ele vai ser de muita, mas muita valia e de grande impacto nas construções, nos locais e ambientes que as pessoas frequentavam e no seu dia a dia. Então, aqui na quarta invenção, temos o arco-botante. Chegando à quinta invenção medieval, vamos falar sobre moinho de vento. O moinho de vento em si, ele vai trazer um impacto gigantesco na sociedade, principalmente na formação das cidades. Lembrando que já se tinha esse conceito de moinho, mas era um moinho movido a água, inventado lá pelos gregos no século II. Mas com essa invenção do moinho movido a vento, a sociedade mudou drasticamente. Porque até então você tinha que morar próximo a rios, riachos, em que a energia motor que girava o moinho era água. Com essa introdução e mudança, usando o vento como a energia que vai fazer o moinho funcionar, as pessoas não precisam mais morar próximo a riachos ou rios. Basta colocar o moinho em um local em que as hélices consigam fazer esse mecanismo girar e pronto, está resolvido todo o seu problema, meu amigo. Então, o moinho de vento vai ser uma invenção que vai impactar e muito, principalmente as primeiras cidades. As pessoas não precisam mais morar perto do riacho ou de rio, até porque era uma questão muito perigosa para você conseguir sofrer um assalto ou um sítio. Então, morando em um local um pouco mais afastado com o seu próprio moinho, você não se preocupa mais com as moagens e fica muito mais fácil também essa questão social de morar próximo do moinho. Então, aqui no quinto, o moinho de vento foi uma invenção que trouxe um grande impacto na sociedade naquele período e mudou totalmente a visão também de moradia das pessoas em locais também que as pessoas começavam a morar inicialmente. Então, aqui o moinho de vento. E na nossa sexta invenção medieval temos o óculos. No século I já se tinha um pré-conhecimento que era possível fazer aumento de algumas imagens utilizando certos tipos de pedras semipreciosas. Com o passar do tempo, com o avanço, na verdade, da sociedade, foi feito então, em 1270, por aí, o primeiro monoóculos. E isso vai ser muito impactante naquela sociedade europeia, e não só lá, mas globalmente também. Por quê? Começou-se a se notar que as pessoas que liam demais ou escreviam muito, ainda mais naquele período onde que não se tinha uma iluminação precisa, uma iluminação melhorada para o trabalho, as pessoas tinham a tendência a ter dificuldades com a visão. E com o surgimento do monóculos, isso ajudou e muito as pessoas que liam ou trabalhavam com textos a continuarem ter sua vida, digamos assim, desse tipo de trabalho ou de leitura normalizado. Isso vai impactar e muito, porque você poderia dar continuidade no processo de aprendizado ou de conhecimento utilizando esse tipo de ferramenta que até então não se tinha uma solução. A pessoa lá começava a ter uma visão defeituosa, começava a ver meio embaçado, só tinha que colocar à distância o documento, então encerrava, não tinha mais o que fazer. Com o surgimento desse mecanismo, vai facilitar e muito, na verdade, essa questão de continuar com seus trabalhos. Isso vai ser tão impactante que com o desenvolvimento das lentes que vão começar a surgir também, perto do século XVI, vai surgir então o telescópio, que vai ser outra ferramenta de muito impacto na sociedade. Ou seja, a gente conseguiu fazer um pequeno objeto simples, que não teria muita importância, virar um
uma alavanca muito enorme na evolução do conhecimento. E chegamos à nossa sétima invenção medieval, e é o dinheiro em papel. O dinheiro em papel, do qual nós conhecemos hoje, ele teve início na dinastia Tang, lá na China, por volta do século VII. Isso vai ser muito impactante na sociedade dali para frente, porque essa ideia vai se explanar por todo o globo terrestre. Vai chegar na Europa no século XII, vai demorar muito, na verdade, até as pessoas se habituarem com essa nova modalidade de dinheiro que circulava. E um dos motivos também da utilização do papel é que pesava muito menos que o ouro e a prata, que era carregado naquele período. E como funcionava essa questão de fabricação? Não era assim, vou imprimir a quantia que eu preciso para o meu reino. Era feito o lastro, que era a quantidade de ouro, era igual à porcentagem de dinheiro fabricado. Então você tinha um equilíbrio, digamos assim, de economia. Esse sistema de lastro vai perdurar até a Segunda Guerra Mundial, que após isso vai mudar essa concepção de fabricação de dinheiro. Mas vai começar lá na China por volta do século VII e vindo até os dias atuais. Por mais que pareça bobagem, nós estamos mudando, na verdade, esse tipo de apropriação do dinheiro, até porque nós trabalhamos muito mais com dinheiro online e não mais como antes, dinheiro físico, palpável. Ainda o papel moeda ou dinheiro impresso tem muito valor ainda do que qualquer outra forma de valor que se tem atualmente no nosso mundo globalizado. Em nossa oitava invenção medieval, vamos falar sobre a pólvora. A pólvora, precisamente, ela vai surgir no século XI, lá na China e no Japão medieval. Mas de início ela vai se iniciar na China, até porque no século III já se tem alguns registros de alguns ingredientes que poderiam ser o início do que seria a pólvora mais para frente. Os chineses irão utilizar essa questão de ignição que a pólvora tem para lutar contra os mongóis que venceram eles anteriormente nas invasões. Isso vai chegar também na Europa e vai demorar muito para ser utilizado em campo de batalha, até porque as primeiras armas de guerras demoraram quase um século depois da chegada da pólvora na Europa, porque ninguém sabia fazer um tipo de arma que suportasse a pressão e a força da explosão de uma pólvora. Então teve que se trabalhar muito com a tecnologia até criar as primeiras armas que suportassem a pressão e a força da explosão. E isso vai mudar para sempre todos os rumos de batalhas, os tipos de cerco. Aliás, Constantinopla só conseguiu cair por questão da pólvora que foi utilizada na bombada turca, que foi, digamos assim, a arma secreta muito bem elaborada, muito bem utilizada. Até então se tinha apenas os trebuchets, as catapultas, e os cercos demoravam meses, na verdade, para conseguir terminar o sítio. Quando você cria, na verdade, e utiliza a questão num canhão que vai com pólvora, e você pode colocar pedras e até barras de ferro e consegue fazer implodir uma parede em alguns dias, você muda drasticamente todo o rumo de uma guerra. As pessoas também no campo de batalha começam a utilizar outros tipos de armaduras. O cavaleiro já sai de presença, até porque um cavalo sendo atingido por uma arma a fogo não resiste muito mais tempo do que até então era a batalha convencional. As guerras começam a ser feitas mais curtas, na verdade não se tem mais confronto frente a frente com cavalaria, com filas e filas de soldados. Agora as guerras são à distância com fogo a todo vapor. Em nossa nona invenção medieval temos astrolábio e quadrante. Esses dois brinquedinhos que aqui se encontram, eles são
digamos assim, os avós do que conhecemos hoje como GPS. Eles foram um instrumento muito importante e de muito, digamos assim, muito impacto no período que se tem após a Idade Média, que vai ser as grandes expansões ultramarinas, com o pessoal indo para a América, indo para o Oriente, indo para as Índias, dando quase a volta ao mundo depois, por conta desses brinquedinhos. Parece bobeira, mas você poderia medir naquele período da Idade Média o tamanho do poço, você poderia se localizar geograficamente, mesmo não tendo uma representação global como temos hoje, acessando a internet. Você poderia saber o tamanho de uma montanha mesmo à distância, você conseguiria notar aonde o outro barco estava, a que distância ele estava, apenas utilizando esse tipo de equipamento. Ele vai ser muito importante nas navegações. Tem até um filme de Cristóvão Colombo em que mostra ele fazendo a utilização dessa ferramenta, e vai ser muito impactante, não só para Cristóvão Colombo, mas para todos os navegantes que vão surgir daí para frente. Eles vão utilizar muito esses objetos e vai ser muito importante até para a sociedade, porque isso vai ser utilizado também para a construção de edifícios, de uma urbanização. Ela vai utilizar esse tipo de instrumento para conseguir fazer um mapeamento da cidade, até onde vai o meu limite, na verdade, de muralha e coisas assim. Ou seja, esse brinquedinho aqui que parece coisa de enfeite de casa foi muito impactante na sociedade e foi muito também importante para o que nós conhecemos hoje como GPS. E em nossa 10ª invenção medieval, vamos falar da prensa. Quando falamos em prensa, a primeira pessoa que nos vem à cabeça é Gutenberg. Sim, ele foi a pessoa que inventou a prensa, o mecanismo de prensa europeu. Mas na China já tinha algo bem similar, que foi no século XI que eles inventaram. A Europa vai ter a prensa dela, que vai utilizar, na verdade, uma prensa de fazer vinho, de pressão de vinho, que vai ser uma readaptação para fazer a prensa de Gutenberg. Esse mecanismo, que parece algo que não tem muita importância, vai trazer um tremendo e imenso impacto na sociedade até os dias de hoje. O que conhecemos como best-seller, se não fosse a invenção dele, nunca teríamos o conhecimento que é isso. Isso vai trazer uma abrangência de conhecimento global muito grande. Aliás, quando não se tinha, na verdade, essa prensa, como eu disse anteriormente, era somente os microscopistas que faziam esse tipo de trabalho em recopiar as obras que se tinha. Com essa invenção do Gutenberg, as cópias foram muito mais rápida a reprodução desse conteúdo, e muito mais fácil também você publicar outros conteúdos e expandir esse conhecimento para todos. E isso impacta muito em questão de divulgação de qualquer tipo de conteúdo. Temos também aí para frente, temos a criação do jornal, que vai vir com essa ideia de Gutenberg, que vai começar a gerar notícia. As pessoas vão começar a ter notícia do que está acontecendo de uma maneira bem mais rápida. A forma de educação também vai ser muito mais rápida. A forma das pessoas trocarem conhecimento vai ser muito mais rápido. E também, graças a essa prensa do Gutenberg, a Bíblia vai ser o primeiro best-seller já lançado. E também, devido a essa invenção, o Malleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas, vai se expandir de uma forma muito exorbitante e muito rápida, devido também a essa invenção, porque ela foi publicada em séries absurdas e distribuída de uma forma sem verificação na Europa, e se expandiu muito rápido. Então, graças à prensa de Gutenberg, impactou muito, influenciou muito na educação de todos, que hoje em dia, graças ao jornal, o conhecimento das informações que nós temos hoje em dia foi por conta dessa pequena invenção de Gutenberg, que parece que não impacta nos dias de hoje,
mas se você pega um livro na estante, você tem algum conteúdo palpável, foi graças a Gutenberg que surgiu aí esse material palpável seu, que foi alguma cópia, alguma obra que foi impressa. Isso é muito impactante até hoje. E aqui então encerramos as invenções medievais. Eu poderia passar aqui colocando mais 20 invenções, 30 invenções, porque foram muitas invenções criadas nesse período tão rico. Por isso que não se diz que Idade Média é Idade das Trevas, porque foi um início de muito conhecimento, foi de muita abrangência em diversas áreas. Até eu esqueci de citar aqui, mas as universidades elas vão ter o seu início, seu ápice também nesse período. Universidades mais conceituadas do mundo surgiram nesse período da Idade Média. A igreja vai financiar muito essa questão também de patrocinar universidades. Faculdade de Direito, Medicina, Teologia, Filosofia vão surgir com o empurrão da Idade Média. Mas para não ficar muito alongado, vou fazer um próximo vídeo mais para frente falando sobre outras invenções medievais que impactam a nossa vida até hoje. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a semana que vem com mais conteúdo aqui no Medieval em Casa. Abraço!